livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Bom para todos. Começando nesta quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, você acompanha essa edição comigo. Eu sou a Naama Nunes. Nós estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar, enviar as suas fotos e as suas sugestões de pergunta. Me fala também de onde que vocês estão acompanhando o programa Bom para Todos, que a gente vai interagindo por aqui, eu vou acompanhando os comentários e a gente vai trocando as nossas figurinhas durante o programa, tá bom? Hoje nós temos a participação do jornalista Gustavo Conde, que vai comentar as notícias do dia e também dar os destaques do programa dele, A Destruição do Brasil, que vai ao ar logo mais daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, aqui na TVT. E nós também vamos falar com o professor, o sociólogo e escritor Lejane Mirhan sobre a geopolítica mundial. Ele vai bater um papo aqui com a gente e ajudar a gente a compreender o cenário atual, tá bom? E a gente começa o programa com um giro das principais notícias do dia. Supremo Tribunal Federal determina que o governo Jair Bolsonaro realize o censo demográfico do IBGE. O ministro Marco Aurélio Mello deferiu liminar do estado do Maranhão. O censo, que por lei deve ser realizado a cada 10 anos, foi cancelado porque o governo Bolsonaro não destinou recursos no orçamento deste ano. Senadores bolsonaristas recorrem ao Supremo Tribunal Federal para tirar Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid-19. Indicado pelo presidente da comissão, Omar Aziz, Calheiros do MDB é visto como uma ameaça ao governo Bolsonaro. O mandado de segurança foi impetrado por 3 senadores da CPI, que vai investigar ações e omissões de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Paulo Guedes afirma que o coronavírus foi criado pelos chineses e que a vacina chinesa é menos eficiente para combater a Covid-19. Foi durante uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar que estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais. Guedes não sabia da transmissão quando declarou o seguinte, vamos acompanhar. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina fácil. É melhor que as outras. Lembrando que o Paulo Guedes ele tomou a vacina da Coronavac. E a Embaixada da China no Brasil respondeu à fala de Guedes pelas redes sociais. O embaixador escreveu: até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. E o Ministério da Saúde retirou a transmissão da reunião das redes, mas os vazamentos continuaram. Num deles, divulgado com exclusividade pela Rádio CBN, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, conta que se vacinou contra a Covid-19 escondido do governo e que está empenhado em convencer o presidente Jair Bolsonaro a tomar a vacina. Estou meio escondido, né? Porque a orientação era para não tirar a casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu tornei você sincero, porque eu, como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência, a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A filha dele, no momento, corre o risco, que ele tem 65 anos. Jair Bolsonaro assina a medida provisória que permite redução de jornada e de salário de trabalhador durante a pandemia. Com essa MP, os empregadores vão poder reduzir salários em até 70% e ainda suspender contratos de trabalho. A medida vale por 120 dias.
E o Supremo Tribunal Federal manda denúncia-crime contra Ricardo Salles para ser avaliada pela Procuradoria-Geral da República. Ricardo Salles foi denunciado por organização criminosa e obstrução de fiscalização pelo delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. A ministra Carmen Lúcia afirma em seu despacho que a denúncia apresenta fatos descritos com minúcia e objetividade e que a denúncia é de uma gravidade incontestável. E para comentar essas notícias, eu chamo agora o jornalista Gustavo Conde. Oi, Gustavo, já está por aqui? Olá, Naama, tudo bem? Prazer falar contigo, prazer mais uma vez estar aqui no Bom para Todos, na TVT. E vamos para esse ciclo aí de notícias que continua nos surpreendendo, né? Pelo nível de exotismo, vamos dizer assim. E, Gustavo, vamos começar então aqui já falando sobre essa decisão dos senadores bolsonaristas que recorreram ao Supremo Tribunal Federal para tirar aí o Renan Calheiros da relatoria da comissão. A relatoria na mão de Renan Calheiros pesa de forma muito negativa para o governo, na sua opinião, Gustavo? Completamente, né? O Bolsonaro tá... Eu nunca vi o Bolsonaro tão assustado assim com um senador da República, no caso, Renan Calheiros, né? Tentando de todas as maneiras e fracassando em todas as frentes, né? Aquela deputada, que agora me escapa o nome, também tentou tirar o Renan Calheiros, a mando do Bolsonaro, da relatoria da CPI da Covid, e não conseguiu, né? Foi um despacho de um juiz que não tinha autoridade para tirar essa questão, que cabe ao regimento interno do Senado providenciar. Essa questão agora de recorrer ao STF, o desespero, mostra mais uma vez o desespero. A palavra é essa, né? Desespero, né? Um governo que está derretendo em todos os sentidos, e a CPI realmente ela demarca. O discurso do Renan Calheiros ontem, na abertura da CPI, foi histórico. É um discurso cheio de sutilezas, né? Foi escrito com muito critério, foi muito bem escrito aquele discurso, e isso realmente acende o sinal de alerta no governo. Quer dizer, essa CPI é para realmente passar a régua nesse momento catastrófico que o governo brasileiro está passando. Então, eu diria que essa tentativa, na AMA, tende a fracassar mais uma vez. O Bolsonaro não está tendo sucesso, mas, né, como em outros momentos, no STF, não tem mais o apoio dos militares, do empresariado, a coisa realmente está bem complicada para esse governo, e a tendência é que ele não obtenha sucesso e a CPI transcorra, e eu acho que ela vai ser o grande foco do noticiário aí nas próximas semanas. Você acha que a CPI, no final dos trabalhos, ela pode responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelas suas atitudes, ações no combate da pandemia? Quais são as suas expectativas, Gustavo? Eu acho que o caminho é esse, eu acho que é o que vai acontecer. A CPI não tem a chancela de punição, né? Mas ela encaminha as questões para as instituições que podem promover essa punição. Agora, o aspecto político que me interessa muito, que eu acho que interessa inclusive a todo o circuito político do debate público desse momento no país. A CPI vai provocar uma discussão muito forte, intensa, sobre os desmandos do governo, sobre a incompetência, sobre as más intenções, sobre o dinheiro mal aplicado. Tudo isso vai virar uma bola de neve no noticiário, nas redes digitais. É a primeira CPI do país com uma atração muito forte nas redes digitais, porque você tem a transmissão ao vivo pela TV Senado e você tem a multiplicação dessa transmissão para todo o país em várias redes. Então a gente vai realmente assistir um processo, uma vertigem. Uma vertigem vai exigir frieza, inclusive dos setores progressistas, porque o momento é esse, né? Chegou o momento realmente de Bolsonaro, de governo Bolsonaro, se olhar no espelho e mostrar, e o Brasil saber. Uma CPI tem esse poder, porque fica no disse-me-disse do noticiário, você nunca tem certeza. O governo declara uma coisa, mente aqui, mente ali, você tem uma resposta. A CPI não. A CPI tem um valor de verdade, que tem uma diferenciação aí na absorção desses enunciados políticos no momento do país.
Então, mais do que a pergunta que você me fez de ser que o Bolsonaro vai ser responsabilizado, eu poderia responder objetivamente, vai ser responsabilizado, mas aí nós teremos um outro processo que provavelmente pode ser a abertura do processo de impeachment. Você acha que esses resultados, eles podem criar um cenário favorável para um processo de impeachment? Ou não? Temos que ter cautela aí. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É claro que todo mundo tem cautela. É aquela cautela, a prudência. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, evidentemente, mas o caminho é esse. Eu estou acompanhando isso muito de perto, Naama, e posso te garantir que, inclusive nos próprios bastidores de Brasília, o que se comenta é justamente isso. Quer dizer, a CPI é a porta de entrada para um processo de impeachment. Penso eu que será inevitável e irreversível esse processo. A CPI vai entrar com essa força e aí vamos esperar o Arthur Lira, que dentro do meu prognóstico, daqui a pouco ele vai começar, pelas declarações que ele tem dado, dizendo que não vai abrir processo de impeachment de jeito nenhum, mas o Eduardo Cunha fez a mesma coisa. Daqui a pouco ele vai começar a inverter esse discurso. Agora, Gustavo, tem um fato curioso, é que o primeiro depoimento da CPI deve ser do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que teve uma atuação ali dúbia no início da pandemia. Ele criticava, né, de certa forma, as atitudes dos governadores que haviam decretado quarentena, não conseguiu ali efetivar uma coordenação nacional também de ações no combate à Covid-19. Depois ele saiu do governo e passou a fazer oposição ao Bolsonaro, né? Como é que você acha que vai ser essa postura do Mandetta ali na tropa de choque, na comissão ali parlamentar, tendo de responder essas questões na comissão ali da pandemia? Naama, no popular, eu diria que o Mandetta saiu do governo, o Mandetta está com sangue no zóio. É isso que vai acontecer. Ele saiu do governo de uma maneira traumática, não aceitou. Ele pertence ao MDB, enfim, ele tem uma tendência liberalizante, evidentemente, mas ele vai descer com muita força enfim, as críticas e as denúncias do governo Bolsonaro. Essa CPI, Naama, eu entendo o seguinte, as pessoas ainda estão subestimando. A esquerda é que nem São Tomé, só acredita vendo, né? Mas está todo mundo subestimando o poder, a dinamite pura que é essa CPI. A hora que Pazuello, que Mandetta estiverem naquela bancada falando, o Pazuello, por sua vez, tentando defender o governo, mas ele vai ser acossado pelos senadores ali, né? Os senadores progressistas que compõem, oposição ao governo, compõem a maioria da CPI. Então, a gente ainda está subestimando. Acho que faz bem a gente não ter muitas expectativas, porque na hora que ela efetivamente acontecer, a gente vai ver o tamanho do problema que o Bolsonaro tem pela frente. Ótimo. Gustavo, agora falando do Paulo Guedes aí, que teve um áudio vazado, né? Diz que o coronavírus foi criado na China e que a China não produziu uma vacina tão eficiente quanto os Estados Unidos. Como é que você vê essa declaração do ministro da Economia? Olha, eu vou primeiro dar um parecer do ponto de vista da comunicação, né? Em outros tempos, um vazamento desses de uma reunião ficaria galvanizante no noticiário. Hoje já não fica mais. Por quê? Porque tem a CPI. E porque nós temos um cenário diferente também na dimensão política, o Lula com direitos políticos de volta, articulando eleições no horizonte, articulações nos estados e tudo mais. Bom, esse é o primeiro ponto, então esse é um ponto positivo, né? Esse tipo de subnotícia, vamos dizer assim, já não ganha mais tanto a atenção das pessoas. A outra coisa, eu vou mencionar aqui a Thaís Oyama, que é a jornalista do portal UOL. Ela escreve, é muito curioso, muito expressiva o título de um artigo que ela escreve hoje sobre isso. Quer dizer, o governo realmente é a manifestação de um manicômio, né? O governo Bolsonaro transformou o governo brasileiro num hospício. Eu não imaginava que, por exemplo, o general Luiz Eduardo Ramos, fosse tão do nível tão baixo, né? As coisas que ele falou ali junto com o Paulo Guedes. Paulo Guedes a gente já conhecia.
E estava lá o Paulo Guedes sem máscara, todos os outros integrantes daquela reunião com máscara, ele sem máscara, criticando a China mais uma vez, provocando esse problema diplomático que o Brasil vem provocando há tanto tempo. Eu acho que o que sintetiza isso é um manicômio. Eles são incompetentes, profundamente incompetentes, mal intencionados, vão ser desmascarados agora em grande medida pela CPI, inclusive o senhor Paulo Guedes. Ele está na lista ali daqueles que podem ser convocados também para depor na comissão parlamentar de inquérito. Eu só tenho a lamentar, Naama, quer dizer, é um comentário infeliz. A gente vê o Paulo Guedes falando dos Estados Unidos, que tem 100 anos de experiência na pesquisa e tudo mais, quer dizer, é de uma ingenuidade. Quer dizer, tem vários, o próprio laboratório russo, Gamaleya, que faz a Sputnik 5, tem mais de 100 anos de experiência e a Sputnik não foi aprovada ainda no Brasil. Então a gente percebe que o governo ele padece de todas as más intenções possíveis, né, de pendores autoritários, mas também de uma incompetência, de uma, de uma questão fática, né, desses comentários soltos de reuniões, de uma infelicidade muito grande. Quer dizer, acho que daqui a pouco a gente vai se ver livre disso, viu, não? A gente fica procurando palavras para descrever e para tentar entender esse governo, é tão absurdo. Nesse mesmo vazamento do Paulo Guedes, teve também o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, dizendo que se vacinou contra a Covid-19 escondido do governo e que vai tentar convencer o presidente da República a tomar a vacina. É um governo que produz provas contra ele mesmo. É um absurdo isso, né, Gustavo? Como é que você vê todas essas questões? Eles são pródigos em darem tiros no pé, né? Tiro no pé. O ex-presidente Lula tuitou, quer dizer, que é isso? Um ministro da Casa Civil dizer que tomou vacina escondido para não contrariar o presidente da República. Quer dizer, mais a questão do Paulo Guedes, quer dizer, é o desespero. O Lula usou essa palavra no tweet, né? Não é mais uma questão de incompetência, é desespero puro. Sabe o que é isso? Na AMA, público aqui da TVT. Isso realmente é a percepção, né, de que chegou no fim, né? Chegou no fundo do poço, o governo não tem mais condição de continuar, eles ainda têm algumas ilusões em alguns setores ali e tal, mas não tem mais governabilidade. Essa é a palavra que tem que ser usada, inclusive por analistas aqui. Não tem governabilidade. Eles falavam isso com Dilma Rousseff, eu não vejo falar com Bolsonaro. Tem que falar. Porque é técnico, né? Você não tem gerenciamento do país. O país está à deriva total. Então, o que acontece? Quais são os fatos que acabam chegando na gente, na opinião pública? Esses fatos, fofoquinha, uma infelicidade, a declaração que isso tem impacto terrível aí na área diplomática. A gente percebe que assim, tudo continua em péssimas condições. O desemprego alto, inflação, desregulação de todo o processo econômico do país, depois de tanta luta que foi para tirar o Brasil da hiperinflação, um governo usurpador como o Michel Temer e agora um governo fascista e genocida como o Bolsonaro. Quer dizer, você destrói o que a sociedade brasileira demorou muito tempo a construir depois da ditadura militar. Então, essa é a percepção que eu tenho na AMA e compartilho com vocês todos aqui. O governo faz água, eles sentem isso, e a gente vai assistir, né? Vai ser uma coisa também triste de assistir, mas num certo sentido vai ser bom superar e virar essa página. Eu acho que está no horizonte. Daqui a pouco a gente vai virar essa página. A CPI é só o começo daquela folheada que você dá assim para tirar o Bolsonaro do nosso presente e do nosso futuro. E a CPI ela já começa com declarações fortes, né? Hoje, logo pela manhã, o presidente da CPI, o Osmar Aziz, ele disse que o ministro Guedes foi dar uma de cientista, puxou sacos dos Estados Unidos, que até hoje não conseguiu uma única vacina. Por aí vai, né, Gustavo? Como é que você vê essa declaração? É o que eu digo, assim, só complementando o que você falou, isso é muito importante, né? A CPI é o fórum público, é a consagração da política mais uma vez. Tem gente chata, tem gente de direita, tem gente de tudo quanto é jeito, mas é o espaço para a política. Nós não podemos criminalizar a política mais, senão vai acabar em Bolsonaro de novo. Então a CPI é esse momento, um momento importante para o país. É hora de discutir todas essas questões, né? E, Gustavo, vamos falar um pouquinho agora sobre o Ricardo Salles, que o ministro do Meio Ambiente ele foi denunciado pela Polícia Federal por organização criminosa e obstrução de fiscalização.
A ministra do STF, a Carmen Lúcia, ela afirma que a denúncia é de uma gravidade incontestável e ela encaminhou uma notícia-crime contra o ministro para a Procuradoria-Geral da República. Esse ministro, que é tão blindado pelo governo Bolsonaro, começa a correr risco de cair, na sua opinião, ou não, Gustavo? Eu acho que ele está na iminência de cair, na rama. O Ricardo Salles, esse escândalo, aquele depoimento do delegado dizendo que foi exonerado em função de justamente seguir as regras, né, de quem lida com a questão de apreensão de madeira proibida, de madeira falsa, de desmatamento nesse sentido. Então, eu acho que a imagem dele está no limbo. Essa decisão da Carmen Lúcia de dar seguimento à denúncia contra o Ricardo Salles, a gente percebe que o STF está numa outra vibe, né? Como se diz por aí, né? Está num outro momento. Tudo que diz respeito ao governo Bolsonaro, que é um governo totalmente equivocado em todos os sentidos, inclusive legais, para no STF. E essa questão do Ricardo Salles é mais uma dessas questões. Eu acho que não tem como continuar. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ter de escolher alguém para ficar ali como ministro tampão, porque o Ricardo Salles, a meu ver, não vai ter condições de continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente. Ele já está consagrado como uma figura que defende o desmatamento, o garimpo, a madeira que não tem selo de qualidade, enfim, a gente tem realmente mais essa questão no horizonte de esfacelamento do governo Bolsonaro. Ô, Gustavo, e falando em Supremo Tribunal Federal, como é que você viu essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello ter determinado que o governo Bolsonaro realize o censo demográfico do IBGE? Ele parou porque não destinou recursos para o trabalho. O último censo foi realizado em 2010 e sem ele a gente fica sem um retrato do Brasil. Como é que você vê essa questão, Gustavo? Olha, é aquilo que eu te disse, o clima no STF hoje é um clima de cuidar daquilo que eles podem cuidar do país em termos de dignidade e governança pública, não no sentido do STF governar como o Bolsonaro os acusa frequentemente, mas no sentido de não permitir tal nível de desagregação e de descompromisso de um governo com a população brasileira, que afinal de contas o governo tem de atender a população brasileira. A expressão com relação ao IBGE é o apagão estatístico, né? Quer dizer, o censo é realizado de 10 em 10 anos, é um processo, é uma operação de guerra no sentido técnico e da sofisticação, né? A quantidade de funcionários que se fazem concurso para fazer o censo, sair, viajar ao Brasil com as maquininhas, precisa ser presencial, porque eles precisam conversar com as famílias para rastrear quantas pessoas moram nas casas. Não tem como. Às vezes a pessoa, o cidadão, e isso eu conversei com a Tereza Campelo não faz muito tempo, enfim, com as pessoas que são ligadas a essa questão das estatísticas que nós estamos fazendo, como é que usa aquela palavra de você ter um cadastro, né? O cadastro que também tem a ver com estatística. Você precisa conhecer a população brasileira. Às vezes o cidadão não sabe dizer o que acontece na casa dele. Ele precisa de um profissional qualificado para buscar as informações ali face a face, né, presencialmente, e é mais um desafio com relação também à pandemia. Quer dizer, o censo, a rigor, e o despacho do Marco Aurélio nesse sentido é absolutamente essencial para que o Brasil possa constituir condições de governabilidade. O STF também decidiu ontem que o governo tenha um programa de combate à extrema pobreza. Quer dizer, a gente percebe o STF em todas as frentes, né? Por quê? Porque é um governo absolutamente incompetente e descompromissado com tudo. É por isso que tem a tripartição dos poderes. A gente precisa de um poder para fiscalizar o outro poder. É isso que está acontecendo nesse momento. Então, mais essa questão, mais essa derrota do Bolsonaro. É uma derrota atrás da outra, todos os dias, no STF, incansável. Amanhã teremos mais, no decorrer da semana teremos mais, até chegar, como eu tenho falado, no impeachment. Né? Acho que o objetivo final, o ponto final desse processo é a retirada dessa figura que realmente não está conseguindo ter nenhum tipo de consistência em nenhum setor do governo.
muitos dizem que ele tem o apoio do presidente da Câmara, mas é um apoio fugaz, né? É um apoio efêmero. Daqui a pouco, quando a coisa virar um pouco mais, você também vira ali a posição dessa base, suposta base de apoio a Bolsonaro na Câmara. Gustavo, e hoje vai ao ar o seu programa Destruição do Brasil, logo mais, a partir das 5 horas da tarde, com transmissão aqui na Rede TVT. Quais são os destaques da edição de hoje, Gustavo? Hoje é uma edição especial, Nama, que eu recebo o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia para falar das questões do trabalho. Nós temos aí, vocês estão vendo a imagem, Ronaldo Curaldo Fleury vai estar presente com a gente, subprocurador-geral do Trabalho, membro do coletivo Transforma MP, José Geraldo de Souza Júnior, que é ex-reitor da Universidade da UNB, da Universidade de Brasília, Mauro Menezes, advogado trabalhista, membro do Prerrogativas, Alessandra Queiroga, promotora de justiça do Distrito Federal e também do Transforma MP, e a Paula Freitas, que é pesquisadora no Grupo Trabalho Digital Remir. E a gente vai falar do trabalho, das condições, do que a reforma trabalhista, digamos, gerou de confusão jurídica, inclusive no trabalho do Brasil. Vamos falar dessas condições dentro da programação do Fórum Social Mundial. Então vai ser uma edição do Destruição do Brasil muito importante, muito especial, em que nós iremos debater essas questões e esses convidados trarão todo o lastro que eles têm aí de conhecimento com relação às condições de trabalho no Brasil para trazer essas informações aí para o nosso público aqui da TVT. Maravilha, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom te ouvir aqui no programa Bom para Todos. Um prazer, né? A primeira vez que nos falamos por aqui. A semana que vem você volta comigo de novo, né? É isso? É isso. Prazer te conhecer, prazer participar aqui. É muito bacana. A família TVT é maravilhosa. Todos aqui estão de parabéns. Ótimo, eu vou acompanhar o programa hoje às 5 horas da tarde, tá bom? Vamos lá. Nós conversamos aqui com o jornalista Gustavo